Olá, seja bem-vindo ao Café Filosófico, um projeto de extensão da UFRN, do Grupo de Estudos em Metafísica e Tradição. Nesta temporada, a gente, em parceria com o grupo de pesquisa Renatura, da Universidade Federal de Juiz de Fora, estamos promovendo essa temporada sobre o tema Pensar a Terra. Então, eu estou aqui com Clodomir Barros Andrade, coordenador e professor lá do Departamento de Ciências da Religião, da Federal de Juiz de Fora, e recebemos o professor Cícero Cunha Bezerra, um amigo da casa, conhecido de todos, titular do Departamento de Filosofia, pesquisador do CNPq, que nos fala hoje sobre Clarice Lispector, um título que ele vai nos apresentar agora. Cícero, bem-vindo. Tudo bem? Obrigado pela tua presença. E vamos ouvir, então, um pouco da Clarice, né? E as suas reflexões. Miro? Tranquilo. Obrigado pelo convite, professor. Alegria rever o Cícero. Desejo um bom programa para todos. Curtam. Cícero, então a palavra é sua, querido. Se apresenta e daqui a pouco a gente entra em cena para conversar. Vamos sair para que a tela fique melhor para ser vista. Tudo bem. Bom, eu quero iniciar agradecendo o convite do professor Federico, do Clodomir, aí para participar desse diálogo aqui em torno de questões envolvendo uma reflexão sobre a Terra. O Café Filosófico, como o Frederico já comentou, já é um espaço que eu tenho participado já 2 ou 3 vezes, e é sempre um prazer estar aqui, neste caso, falando sobre Clarice Lispector, né? E também sobre um tema que não é, digamos, especificamente sobre a Terra, mas está completamente ligado à ideia mesmo de terra, né? Embora não trate da Terra na obra, assim, Clarice não trata especificamente sobre a Terra enquanto planeta, mas é a vida, né? É a vida em sentido amplo, e por isso esse subtítulo da minha interferência aqui, da minha participação aqui, é um mergulho no núcleo orgiástico da vida, exatamente para tentar centrar a minha participação nesta unidade indissolúvel, digamos assim, que o texto clariciano traz entre vida e mundo, né? De maneira que eu vou, então, expor aqui os slides e vou comentando rapidamente, e já faço uma observação de que todo esse material que eu estou apresentando aqui, na verdade, é fruto de uma pesquisa que eu fiz junto ao CNPq, que finalizou em 2023, e que rendeu, digamos, esses 2 livros, né? Um livro chamado Clarice, Quando Deus Acontece, que está publicado pela Via Veritas, e esse outro livro chamado Espirais da Loucura, que é uma parceria com a professora Josalba Fabiano, aqui do Departamento de Letras da Universidade Federal de Sergipe, que abordou o tema da loucura associado a Cornélio Pena, e a segunda parte do livro é sobre Clarice Lispector. E um dos capítulos dessa segunda parte que eu tratei envolve precisamente o que eu estou chamando desse mergulho no núcleo orgiástico da vida, né? Então, de maneira que eu vou estar colocando alguns pontos aqui mais para me guiar um pouco na organização das ideias, mas não faço referência a textos, nem a citações mais acadêmicas, né? Quem tiver interesse pode encontrar nesse material, que são esses 2 livros, em particular nesse segundo, sobre a loucura em Clarice e Cornélio Pena. Bom, então eu inicio falando um pouco sobre essa ideia, né, da natureza, da terra e da vida em Clarice, né? Como a gente sabe, Clarice é uma autora que sua forma de escrita, por si, já é uma provocação, digamos assim, a gente fazer uma espécie de mergulho numa percepção que é metafísica, né? Não deixa de ser metafísica, mas, ao mesmo tempo, é orgânica, né? Então, essa relação entre o metafísico e o orgânico, entre o imanente e o transcendente, entre mundo e vida, entre humano e não humano, isso tudo na obra dela é trabalhado de uma maneira que não há uma confusão, mas, ao mesmo tempo, não há uma distinção no sentido de uma separação. Então, por isso que, inclusive, quando ela fala de si, ela fala como uma biografia, né? Ela, inclusive, chega a separar bios, na verdade, biosgrafia, né? Como se fosse Eu gosto muito da imagem do Derrida de um escriturar-se, né? Essa ideia de que a vida se
se mostra, se revela a partir do ato da escrita, né? Então, é um tema que eu vou tentar costurar aqui, exatamente focando nessa relação intrínseca, visceral, orgânica e, ao mesmo tempo, transcendente, no sentido de não esgotar-se ao biológico em si, mas numa perspectiva que permite esse diálogo com a filosofia, que é o grande desafio que sempre que nós da filosofia tomamos como tarefa em dialogar com a literatura, é não abarcar de uma maneira muito objetiva, talvez, ou mais reducionista, a questão do texto literário, né? É fazer isso que eu estou chamando aí de um desafio transacional, me apoiando aqui no saudoso Benedito Nunes, para quem a filosofia e a literatura pode ser uma grande transa, né? de um ir ao outro, numa relação de distinção, mas ao mesmo tempo de unidade. Então, essa ideia de uma presença do não humano, né, eu estou tomando aqui em Clarice, nessa relação com os animais, com as florestas, com o mar, com os búfalos, né, com cachorros, inclusive o Dilermando, né, um cachorro que ela adotou, porque ela foi praticamente forçada, digamos, não forçada, né, foi persuadida a comprar esse cachorro quando ela estava em Nápoles, né, ela conta isso nas crônicas, e foi, segundo ela, quem mais amou, né, quem mais amou a própria Clarice foi o Dilermano. Então, isso é uma relação que está intrínseca à vida de Clarice, ela teve outros, mas no caso da literatura, né, é presente demais. Você tem como eu estou comentando, né, de jardim botânicos, que são lugares expressivos de experiências estáticas, né, até uma aranha tecendo em um botijão de uma cozinha, que também é muito significativo quando eu, pelo menos, e outros autores, outros críticos se debruçam sobre esse olhar entre essa tradição da filosofia, que no meu caso é o neoplatonismo associando a uma mística, a uma noção de mística, dentro de uma tradição, né? E a literatura como esse diálogo, sem, como eu já comentei, pensar Clarice como neoplatônica, nem tampouco como mística, mas o seu texto, mais uma vez, dentro do que Derrida chama de um ar familiar, né, flerta e permite que a gente estabeleça aproximações que eu acredito ser criativas quando a gente percebe essa lida, né, que Clarice tem com a vida de uma maneira geral. A galinha também é um animal que aparece muito nas crônicas de Clarice, nos contos de Clarice, e eu cito essa ideia de uma gravidez de ovo, né? De um animal que porta um núcleo em si, né? Isso é uma coisa muito profunda. A própria ideia de ovo, depois ela aborda isso em outros contos. Então, é um universo de bichos que podem ser, obviamente, e são interpretados pela crítica literária de uma maneira bastante plural também, né? Há quem faça leituras mais associando a uma leitura talvez mais feminista, né? Ou do feminino associado aos bichos, personagens que se interrelacionam com bichos apontariam para uma discussões mais de gênero também, há quem discuta mais numa perspectiva dos direitos, né? Então é muito amplo, né? Clarice é uma autora que permite várias abordagens, e quem tiver interesse realmente ir um passeio na internet, vocês vão encontrar isso de uma maneira muito bem articulada em diversos artigos, né? E o que me interessa também a destacar aqui é essa perenidade da escrita de Clarice, porque eu estou falando de crônicas aqui, vou falar do romance, mas estou me referindo a algumas crônicas aqui no início, que foram escritas dos anos 40 a 60, ou seja, são coisas muito distantes do tempo, né? Mas que, na minha opinião, são extremamente contemporâneas, né? São presentes. E eu começo, então, essa nossa viagem aqui por esse universo orgiástico da Clarice, com uma passagem de uma crônica chamada Bichos, né? E ela diz o seguinte lá: às vezes me arrepio toda ao entrar em contato físico com bichos, ou com a simples visão deles. Pareço ter certo medo e horror daquele ser vivo que não é humano e que tem os nossos mesmos instintos, embora mais livres e mais indomáveis. Um animal jamais substitui uma coisa por outra, jamais sublima como nós somos forçados a fazer. E move-se essa coisa viva, move-se independente, por força mesmo dessa coisa sem nome que é a vida. Então, aqui a gente já tem um pouco o tom dessa que eu chamo de temor e tremor, né, para usar esses conceitos de beleza de aproximação, mas, ao mesmo tempo, de tremor no sentido do espanto diante
da natureza mesmo exposta no outro enquanto animal, né? Mais uma passagem, dessa vez, A Menor Mulher do Mundo, né? Diz o seguinte: creio que também este conto vem do meu amor pelos bichos. Parece-me que sinto os bichos como uma das coisas ainda muito próximas de Deus. Material que não inventou a si mesmo, coisa ainda quente do próprio nascimento. E, no entanto, coisa já se pondo imediatamente de pé, e já vivendo toda, e em cada minuto vivendo de uma vez, nunca aos poucos apenas, nunca se poupando, nunca se gastando. Então, essa coisa do animal, né, da presentificação do animal na vida, desde que é lançado do útero da mãe, né, já cai e já vive, né, já busca. Então, isso também é uma coisa muito presente nessa imagem desse conto aí, que tem a ver com esse... que eu tenho comentado desse temor e tremor de Clarice frente a essa vida que brota e que se constitui como mistério, né, em última instância. Então, o Búfalo, que é também uma crônica da Clarice, ele diz o seguinte: me lembra muito vagamente o rosto que vi numa mulher, ou em várias, ou em homens, e uma das 1000 visitas que fiz a um jardim zoológico. Nessa, um tigre olhou para mim. Eu olhei para ele, ele sustentou o olhar, eu não, e vim embora até hoje. Então, essa crônica, onde ela está publicada nessa coletânea de crônicas, né? Na verdade, é um livro chamado A Descoberta do Mundo, né? É aí que ela comenta essas passagens, né? E também vocês podem encontrar esse material em um livro que saiu intitulado Crônicas de Bichos e Pessoas, se não estou enganado, é esse que a Rocco lançou dentro de uma biblioteca juvenil, né? Em que ali a gente percebe toda essa gama de material associado aos animais, aos bichos, né? E mais um aqui também de bichos, que diz o seguinte: conheci uma mulher que humanizava os bichos, conversando com eles, emprestando-lhes suas próprias características, mas eu não humanizo os bichos, acho que é uma ofensa. Há de respeitar-lhes a natura, né? Eu é que me animalizo. Então, essa relação, né, que eu estou chamando de antropofagia sagrada, que eu que me animalizo. Não é difícil ver simplesmente, é só não lutar contra, é só entregar-se, né? Essa imagem, então, da relação direta do humano e do inumano, né? Bom, nesse sentido, agora feitas essas observações aí, essas passagens, eu então passo para um pouco o que eu queria mais colocar de uma maneira mais sequenciada, que é essa relação da vida e mistério, e eu tomo como ponto de partida aqui A Paixão Segundo GH, né, porque eu acredito ser um texto bastante explícito, né, extremamente explícito para isso, mas a gente poderia fazer um percurso pelas obras de Clarice, né? Isso, de maneira geral, nesse livro sobre a loucura em Clarice, eu passeio desde perto do Coração Selvagem, né, que parte dessa imagem de que o mistério do tudo é um, né? Isso é uma coisa que está em todos os romances de Clarice, né? E em crônicas também, e em contos, essa relação com o um, né? Com uma totalidade, então tudo é um, se repete isso na obra de Clarice. Isso está lá em Joana, por exemplo, em Perto do Coração Selvagem, seu mergulho nos instantes de uma realidade em que os acontecimentos são marcas de uma louca e misteriosa liberdade. Essa relação da totalidade, da unidade, vem sempre associada à unidade, né? Por isso que eu aproximo muito essa discussão, um pouco na linha neoplatônica, da experiência de um princípio que não é princípio em si, né, mas é a própria liberdade e simplicidade que se dá continuamente e de forma, no caso em Clarice, demoníaca e divina, né, porque esses opostos são desfeitos, né. Então, o demoníaco aqui, inclusive, que tem conotações eróticas, né, bem próximas também, que a gente poderia traçar aqui dentro de uma coisa mais também neoplatônica ou platônica, no sentido de um eros que perfaz toda a natureza e todas as relações. Isso seria o que eu estou chamando aqui de aspectos constitutivos, né, da vida mesmo. Então, só para citar, que eu não vou entrar aqui pelo tempo também, né, mas está em Perto do Coração Selvagem, né, o diabólico, ou o diabo, vem associado a uma música inaudita, né,
as três graças. O lustre, o demônio figura como oposição a Deus. A maçã no escuro, o demoníaco figura como alteração da linha melódica de uma música litúrgica. Em Aprendizagem ao Livro dos Prazeres, o diabólico assume uma forma de sedução. No romance Água Viva, a felicidade vem como demoníaca, assim como Paredes de um Cemitério. Nessas relações imagéticas, que a obra de Clarice é perfeita para isso, né? Então, A Hora da Estrela, embora o demoníaco não apareça, mas vem também citado ali, associado ao Olímpico e os seus atos, né? Então, só para mapear essa passagem entre o diabólico e o orgiástico vem associado, né, porque ela faz essa ponte, o sabá e o demoníaco e o orgiástico, essas coisas todas confluem na experiência do sagrado também, do divino, né? A Clarice Fuckerman, que é uma comentadora da Clarice, tem um texto bastante interessante, eu citei só uma passagem aqui, que ela diz o seguinte: o grotesco exprime o encontro violento entre o divino e o diabólico, né? E o próprio Deus, em seu caráter puramente abstrato, corporifica a ideia de totalidade. Então, a gente percebe que a totalidade vem nessa relação com a dualidade, como uma espécie que eu chamo de coincidência oppositorum, né? Então, e a paixão segundo GH, no caso, que é o nosso ponto aqui maior, o mistério, ele irrompe, né, nessa relação do inexpressivo, do interstício, né, do plasma, da fatalidade, do abismo, o abismo de nada, né? E, obviamente, que aponta para também uma relação de silêncio e de liberdade, né? E essa liberdade associada, para o que interessa aqui, essa condição pré-humana, né? O demoníaco diz lá, é antes do humano. Então, essa correlação entre uma pré-ontologia, né, se a gente for pensar assim, associado a um aspecto de demoníaco, mas ao mesmo tempo de sagrado e de unidade, né? Então, esse caminho que a GH percorre, ele está marcado pelo mistério, né, como a gente sabe, mas também por uma dissimulação, né, de uma linha subretícia, né? É uma coisa que a gente acompanha, mas é uma figura de entremeio, é um espaço intermediário, né? É um entre um e entre dois. Essas imagens que eu estou usando entre aspas aqui remeto ao texto da Clarice, né? Portanto, é uma unidade entre uma multiplicidade, é um intermédio, né? É um meio entre o uno e o múltiplo, entre o humano e o inumano, né? Nisso que constitui o jogo da vida, que em Clarice passa por esse grande ritual, né, que é estar no mundo, né? Então, a passagem como aprofundamento, aqui o termo está equivocado aqui, e além disso, uma sensação de ser conduzida a fundamento, né? A fundamento nesse sentido, né, de mergulho. Na verdade, o termo melhor seria um mergulho, uma passagem como um mergulho, né? E além disso, uma sensação de ser conduzida. E eu cito aqui a passagem: eu estava sendo levada pelo demoníaco. Então veja que o demoníaco, mais uma vez, aparece aqui como uma espécie de força condutora do desejo, mas ao mesmo tempo que vai convergir no final como essa experiência que se chamam de estática, né? E ao mesmo tempo de liberdade e de graça, né? Porque termina sendo de graça. Então, mas para onde? Para o âmago das coisas, ou melhor, para a atualidade que queima em silêncio. Então, o demoníaco é antes, mais uma vez aqui, do humano. Sob a imagem, então, da barata, que é o clássico momento e o mais decisivo e importante momento do romance, né? Uma vida infernal se revelara. Então, essa barata, esse animal, né, ao mesmo tempo, é uma espécie de provocação e de ruptura, né? É uma visão desértica, ela descreve nesses termos, que evoca o Oriente, né, de nômades que vagam pelo nada. Então, essa associação de desertificação, e eu digo da linguagem no sentido de que a própria simbologia também se desertifica, né? Porque a barata permanece sendo o que é, mas no momento em que há na narrativa essa experiência de confronto com o humano, Clarice toca na imagem de um deserto, né? De uma espécie de abertura para uma experiência que é regozijo. Primeiro é nojo, é espanto, né? Mas é regozijo, né? E tem a ver com esse regozijo sem punição, né? Então, parte para uma relação de gozo e, ao mesmo tempo, de êxtase, de um encontro que é perdição. Então, esses paradoxos tão típicos de uma linguagem que a mística lida, né?
e que a obra de Clarice também é exemplo, né? Então, para além de uma indiferenciação, no sentido de uma indistinção, né? A gente poderia pensar de uma indiferenciação entre o humano e o inumano, o que interessa e o que aparece é uma indiferença interessada, né? Essa ideia de uma indiferença interessada, que é constituída a partir da própria, que eu estou chamando de dissimulação, né? Que a linguagem constrói, que ao mesmo tempo que rompe, une, né? Então, é aquele espaço também que o Michel de Certeau cita quando os loucos de Deus, ou os místicos, aqueles que fazem da dissimulação uma espécie de loucura, mas não é loucura, né? Então, a santidade beira com a loucura nesse intermeio entre a dissimulação e o real, né? Então, a barata e eu somos, eu estou citando aqui o texto, né? A barata e eu somos infernalmente livres porque a nossa matéria viva é maior que nós. Somos infernalmente livres porque a minha própria vida é tão pouco cabível dentro do meu corpo que não consigo usá-la. Então, essa expandir-se, né, a partir da individualidade em função de algo que transcende, mas ao mesmo tempo constitui essa condição particular, né, do humano e do inumano, mas que transcende, que é maior do que a barata e a personagem, né? Então, a vida humana, a vida inumana, a vida mundana, constitui uma unidade viva em que as relações estabelecidas assumem uma exultação violenta que dissipa todo o individual e instaura a liberdade e o regozijo como júbilo infernal, né? Então, essa relação da ruptura, né? Do corte, mas, ao mesmo tempo, da unidade, né? Que constitui a experiência de ruptura, mas, ao mesmo tempo, de presença, né? Daquilo que define as condições próprias de cada personagem, aí, no caso a barata e a protagonista. Mas uma passagem, ela diz o seguinte, olha, eu encontrava o Deus indiferente, que é todo bom porque não é ruim, nem é bom. Eu estava no seio de uma matéria que é a explosão indiferente de si mesma. Então, só esse trecho aqui daria para a gente conversar muito, né? Porque traz informações sobre uma experiência de sacralidade, né? Tem uma autora chamada Kátia Queiroz Alencar, que também tem um artigo na internet, que eu gosto muito do conceito que ela usou, que é sacranimalidade, né? Sacranimalidade. Ela construiu essa terminologia que eu acho interessante para pensar essa relação de um sagrado, no caso que ela está trabalhando do animal, né? Mas no caso aqui de Deus, de uma indiferença, né? Que ele vai estar associado também ao neutro, ao it, ao cru, à hóstia, ao insosso, né? E que a gente bem poderia, talvez, também pensar nessa relação de para além de bem e mal, no sentido de que, dentro das categorias catafáticas e apofáticas, né? A gente estabelece uma terceira possibilidade aí de se pensar, que não é pensar, né? De conhecer que não é conhecer, como vai dizer o Dionísio Pseudo-Areopagita na sua teologia mística, e na tradição de Eckhart e outros autores, essa relação do nome, né? Que busca abarcar, e o conceito que busca estabelecer os seus valores, mas, no fundo, eu encontrava o Deus indiferente, que é todo bom, porque não é ruim, né? E nem é bom, porque estava no seio de uma matéria que é explosão e diferença. Então, essa relação da afirmação e da negação, e, em certo aspecto, a gente encontra em Clarice, inclusive, a negação da negação, negatio negatione, como expressão dessa tentativa de dizer e estabelecer uma forma de predicar, de um certo modo, o que não é da ordem da predicação. É na quebra, então, que o humano e o inumano, que o diabólico se revela em sua forma mais divina. Isso fica claro quando GH observa, entre parênteses, né? Talvez seres de outro planeta já saibam das coisas e vivam numa intertroca para eles natural. Para nós, por enquanto, a intertroca seria santidade e perturbaria completamente nossa vida. Você veja que Clarice chega a dar um salto assim, pensar. Quem não sabe, quem diria, né? Não seria possível que em outros planetas já houvesse uma intertroca completa entre animais, entre humanos e não-humanos, extraterrestres e vida, peixes, plantas, né? Que para hoje, na nossa realidade, isso é coisa de santos, né? E a gente sabe da relação que, inclusive, alguns autores fazem
com Clarice, ou esse aspecto da obra de Clarice, e São Francisco de Assis, né, que não só saudava os animais como irmãos, né, mas em uma passagem interessante que de uma passagem do fogo, né, que o São Francisco precisa fazer uma cauterização no olho, e ele saúda o fogo e sorri, né, diante da presença do fogo que queima, e isso é muito próprio das narrativas que estabelecem a partir dessa relação de Francisco de Assis com os animais, e que Clarice, suas personagens e a própria Clarice deixa transparecer essa necessidade de uma experiência mais vital, né? E aí é nesse sentido mais natureza, né? Mais natureza nesse aspecto que eu estava pensando aqui, associar à Terra. Então, eu quero o inexpressivo, né? Quero o inumano dentro da pessoa. Essa é a busca. Não é perigoso, pois, de qualquer modo, a pessoa é humana. Não é preciso lutar por isso. Querer ser humano me soa bonito demais. Eu gosto muito dessa passagem porque o inumano não implica a desconstrução do humano no sentido de negação de si, porque o humano já é dado, já está dado, né? Não há essa auxílio demais, como dizer, é bonito demais, é adereço demais, digamos, querer dizer o que é humano, porque o humano já se mostra, já se dá enquanto tal. O que, de fato, e aparece muito em Ângelus Silesius, né? Essa imagem e está espalhada em várias outras tradições também, desse inumano da pessoa. Inclusive, Plotino tem uma passagem de Anéder, que eu não lembro agora exatamente a passagem, que ele diz: é preciso desfazer o humano que há em nós. Obviamente, isso tem a ver com o limite, né? Mas, ao mesmo tempo, com aprofundar aquilo que faz o humano ser o humano na perspectiva da filosofia plotiniana ou neoplatônica, que é a ideia da razão, né? Então, mas é uma desconstrução do humano também numa perspectiva de aprofundamento daquilo que ele é próprio, né? No caso da mística, no caso de Clarice, eu acho que esse aprofundamento, esse inumano, é esse fundo sem fundo da alma aí, onde as coisas se mostram como divinas, né? E ao mesmo tempo como abertura para que o mundo em si mesmo possa assumir essa mesma proporção, né? Então, isso implicaria, e a gente pode discutir depois, em que medida isso a gente pode falar no aspecto ecológico, no aspecto do mundo, da vida, né? Então, mais do que negação, trata-se de uma coincidência opositória que exige uma travessia pelo inferno, né? E que culmina na experiência iluminada em que Deus e mundo são um, né? Essa ideia do um novamente na paixão. É êxtase, mas observa GH, sem culminância. Isto é, a experiência que pode ser nomeada de unitiva, mas que não encontra repouso ou permanência. É a mesma definição que a gente toma quando lida com a crítica sobre a mística, sobre êxtase, né? Essa descrição, essa narrativa de uma instantaneidade dessa experiência que é sempre um brotar contínuo de uma rosa que é sem porquê, ou de um mergulho no mar, né? E que transforma esse espaço físico, biológico, em uma experiência de excesso, que a linguagem também promove, né? Então, a paixão, segundo GH, é um acontecimento de diluição, vamos dizer assim, das certezas, né? A suspensão da condição existencial da protagonista, que se desfaz, que se desconstrói, né? Que se desumaniza no outro. Antes, firme em suas três pernas, duas próprias, que eram as humanas, né? E uma que era inventada, que era a verdade, né? É a verdade que estruturava essa figura que anda não com duas pernas, mas com três, porque a verdade lhe constitui. Então, a gente pode também discutir muito a partir dessa relação desse tripé que mantém, ou que estrutura, né, o humano em sua natureza distinta, separada e, às vezes, preponderante sobre os demais seres, né, da natureza. Então, GH se vê obrigada a encarar a si mesma, mesmo desprovida dessa montagem humana. Então, tem esse aspecto no romance que é fundamental, né? Enfrentar a desorganização, enfrentar essa desumanização como forma de reorganizar-se, mas já não mais a mesma, né? Já não mais na perspectiva do que era. Já não tem três pernas, você vai ter que andar com duas.
ter que andar com o que lhe é próprio, a sua animalidade agora lhe constitui de uma forma visceral também na relação com os demais. E a verdade aí, que antes era um tripé, ela deixa de ser algo de sustento e talvez a gente possa pensar que se constitua como nessa relação direta, né, com o mundo. Então, o mundo todo vivo tem a força de um inferno, diz ela lá. É nesse sentido, aí eu volto agora para o Benedito Nunes, né, que ele destaca a oposição entre natureza e cultura numa expressão nauseante de uma condição de estranhamento do humano frente à vida, né? Ou seja, a construção que Clarice fala, né, do mundo, essa domesticação, essa construção até mesmo de uma educação, né, em que a gente sabe que tem um fundamento muito moderno, né, de uma perspectiva da razão, né, do aperfeiçoamento da razão, diferentemente dos animais, e da relação do instinto com o animal, como se o animal instintivamente, né, fosse apenas um ser inferior, porque não passa por um processo de aperfeiçoamento, né, somente o homem como centro desse processo. Isso é uma coisa que dentro da nossa tradição é muito própria, né? Então, é que o mundo é todo vivo, como eu já comentei, e tem uma passagem que me chama a atenção também, eu queria trazer aqui, essa ideia do quarto em que essa experiência acontece, e que é um quarto gruta, né? Então, ao mesmo tempo que é o quarto próprio de uma trabalhadora, é uma gruta que é arqueológica, que é pré-histórica, né? Porque na parede estão pintadas figuras que remontam à pré-história, né? Ao rupestre, né? Ao arqueológico, que eu gosto de pensar como arqueologia, né? É uma gruta arqueológica, né? Em que o discurso se dá a partir do princípio, né? Mas também é o lugar do sol, né? Então a gente poderia talvez pensar, quem sabe, uma relação com a República de Platão, quem sabe uma caverna, tem texto sobre isso, né? Mas são movimentos distintos, embora eu acredito ser bem possível a gente pensar também nessa relação de gruta, quarto, caverna, que em algum momento eu até tratei em algum artigo isso com bastante cuidado, né? Mas eu gosto também quando ela fala desse minarete, né? Torre de mesquita, na qual o muezzin conclama os fiéis à oração, o quarto quadrilátero irregular em seus ângulos se confunde com uma ilusão de ótica. Essa ilusão de ótica é exatamente essa descentralização do espaço, né? Porque o espaço perde essa sua espacialidade quadrilátero, de quadrilátero irregular mesmo isso, e se transforma numa experiência de um não lugar, né? de um não espaço definido, porque remonta a esse imemorial, essa experiência imemorial que se dá nessa relação com o bicho, né? Então, quarto que traz em uma das suas paredes a imagem de um homem, de uma mulher e de um cão, que é uma cena típica, né, de uma tumba egípcia, né? O velho condutor das almas, né? O cão, né, que conduz as almas, que está presente em todas as tumbas, né? Paramis, né? Então, o desenho e escrita sagrada e hierática que retarda a entrada de GH, mas que também revela, pela identificação gráfica, o cenário de uma violação. Que violação é essa? É uma violação das minhas aspas, né? Essas aspas, da suspensão do mundo, entre aspas, sempre, do sagrado e do profano, do humano, do inumano. A gente sempre fala dessas coisas, a gente tende a botar aspas, né? E quando já não há aspas, então a gente já está num território em que a relação se dá de uma outra ordem, não simplesmente de uma diferenciação, né? De uma simulação, né? Bom, já caminhando já para o final, então, nesse deserto de grandes seduções, as criaturas, né? Eu e a barata viva, a vida, meu amor, é uma grande sedução, onde tudo que existe se seduz. Aquele quarto que estava deserto é, por isso, primariamente vivo. Eu chegar ao nada, e o nada era vivo e úmido. Essa relação de vida e umidade, né? Isso, a água em Clarice é uma coisa muito decisiva também, o úmido, né? A experiência orgânica da vida a partir da água, ou com a água, né? Então, há um gozo aqui que o Eduardo Viveiro de Castro, que tem um texto que eu acho belíssimo dele sobre Clarice e Guimarães Rosa, que ele fala do gozo, e aí veio essa ideia de eu falar de uma antropofagia sagrada, porque o Viveiros não fala de sacralidade, de sagrado, mas eu insiro o sagrado nessa perspectiva mais ampla, né? Embora a gente possa discutir o termo sagrado, mas é uma antropofagia sagrada, e o Viveiro fala de um gozo antropofágico, de quem come a si mesmo, ou como observa, no caso, o Eduardo, né? O humano de si, ou seja,
uma autofagia indireta, né? E ainda, segundo ele, mas a suprema imundícia consistiria em comer o homem, que é a essência daquilo que o homem não come. A barata é uma transformação do humano. Por isso, GH é a barata. Então, eu gostei dessa pegada que o Viveiro de Castro teve dentro dessa sua já clássica observação, né, da antropofagia, né, que seria uma autofagia também indireta, né, entre a protagonista e a barata, entre o humano e o inumano. Então, o desejo e o fascínio diante da barata, ou mais uma vez na palavra de Castro, de Viveiros, diante do devir animal, esse devir animal contínuo, né? Esse tornar-se outro sem nunca ser outro, né? Então, esse devir contínuo do animal instaura na instantaneidade a desumanização necessária para o acontecimento demoníaco, isso aqui já não é Viveiros, sou eu, né? Da experiência da vida em sua atualidade. E eu cito Clarice: a hora de viver é tão infernalmente inexpressiva que é o nada. Aquilo que eu chamava de nada era, no entanto, tão colado a mim que me era eu, né? Essa dúvida posta aí da relação entre o nada, eu e o mundo, né? E a barata enquanto tal. Então, aqui eu acredito, né, tá pensando, ou, se possível, fazer uma aproximação que o Jean-Luc Nancy emprega, né, ao referir-se à ideia de uma vida arquiteta, ou seja, arquígona. Ele dá esse termo arquígona, que é uma palavra grega para descrever a atividade geradora a partir de um sempre já, né, que não se reduz a um ser, nem é o ser, nem princípio ou causa, mas ele chama de uma pressão, de uma excitação sem ordem, né? E aí eu associo essa arquevida ou arquígona a essa passagem que Clarice cita de a vida se me é. A vida se me é. Então tem muito a ver com essa ideia de sendo, né? A vida se me é sendo continuamente nessa experiência que é estar no mundo de uma maneira integrada organicamente e, ao mesmo tempo, refletindo acerca do que nos constitui de modo da diferença, né? Eu quase diria diferença, né? Então, aqui para citar, para fechar, que está nesse livro que eu citei antes, de Crônicas para Jovens, de Bichos e Pessoas, da Rocco, de 2012, está se aproximando do Dia das Crianças, eu acho que seria um bom presente, inclusive sem fazer merchandising. Tem uma passagem lá de uma crônica que se chama O que eu queria ter sido, que é bem biográfica, porque diz o seguinte, eu vou pegar mais um pouco adiante daqui, quando ela era criança, né? Eu, em pequena, minha família, por brincadeira, chamava-me de a protetora dos animais, porque bastava acusar uma pessoa para eu imediatamente defendê-la. E eu senti o drama social com tanta intensidade que vivia de coração perplexo diante das grandes injustiças a que são submetidas as chamadas classes menos privilegiadas. E aí ela continua falando, e eu trouxe essa passagem aqui porque não é uma visão que pode parecer muito romântica ou espiritualista ou fragmentada do ambiente social, né? Clarice está com os pés fincados também nessa relação com o humano, com os desprotegidos, com os menos favorecidos, e isso se expressa nesse título que era dado a ela de defensora dos animais, porque ela defendia os animais quando ela defendia os humanos também. Então, isso é uma coisa que eu achei interessante trazer aqui, para não parecer que estão falando de uma perspectiva puramente meio que lírica, digamos, dessa relação com a vida, né? É a vida visceral, orgânica, social, política, contextual, é vida contínua, né? Então, no entanto, o final dessa observação dessa crônica, né, que eu quero aqui discordar de Clarice, que ela diz o seguinte: no entanto, o que terminei sendo eu tão cedo? Terminei sendo uma pessoa que procura o que profundamente se sente e usa a palavra que o exprima. É pouco, é muito pouco. E eu acredito que não, né? E espero ter trazido aqui um fragmento do que eu acredito, na verdade, ser muito, quando a gente se debruça sobre um texto como a de Clarice e consegue articular, né, e retirar questões que nos tocam diretamente, seja em relação
à vida, seja em relação ao ambiente, seja à terra, seja aos bichos, às plantas, aos mares, né? Ou a própria miséria que nos assola continuamente e que merece, nesse caso, ser também combatida, né? Obrigado, e seria isso. Vamos conversar. Muito bom, muito obrigado, Cícero. Belíssima apresentação. Eu acompanho o teu trabalho já há muito tempo e quando você começou a se aproximar de Clarice, a gente já esperava algo nesse sentido, né? O teu conhecimento, as leituras, a tua interpretação, né? Como você agrega elementos filosóficos nessa interpretação, é muito interessante mesmo, né? E claro, você falou aí em Benedito Nunes, eu tenho algumas questões, mas acho que talvez eu passe logo a palavra para Miro, para ver o que ele pode também perguntar, e a gente começa a conversar aqui. Clodomir. Obrigado, professor. Muito instigante, Cícero. Sempre é muito bom te ouvir. E você foi falando, eu queria explorar um pouco o bestiário da Clarice, né? E queria, nesse bestiário, tentando explorar um pouco esse glossário semiótico dela, né? Porque quando você começou lá falando dessa questão da animalização, é muito rico isso, porque, na verdade, a gente fala sempre de uma nova antropologia filosófica, né? De uma nova concepção do humano como possibilidade de se aproximar dessa teia da vida de forma mais orgânica e integrada. E no bestiário clariciano parece que falta uma besta fundamental, que é a Clarice, né? Ou seja, ao assumir essa condição de animalização, de animalidade, a Clarice claramente ela está dissolvendo essa nossa centralidade antrópica, né? Com a consequente subalternização do outro, as nossas hierarquias imaginárias. Então, eu queria te colocar assim uma coisa muito interessante, porque hoje existe uma tradição da ética contemporânea, da ética ambiental, que se chama o biocentrismo, né? Colocando em mesmo níveis de valor intrínseco qualquer tipo de vida, a animal, a vegetal, a da terra, dos mares e dos rios. Isso tem implicações muito grandes em todas as searas, né? Desde o campo jurídico até o campo filosófico, até o campo literário, como você está trabalhando aí quase que uma ecoliteratura, de um bestiário possível, né? E a questão que eu te faço é a seguinte: como é que você imagina essa inserção, né, da possibilidade dessa animalização? Eu trabalho com um pensador chamado Thoreau, escritor também, e ele falava o seguinte, uma coisa muito parecida que a Clarice falava, né, que é a importância do selvagem, né? Do selvagem no sentido do não domesticado. E eu fico imaginando como é que a gente pode pensar uma nova antropologia filosófica, que de fato não seria uma antropologia filosófica, seria quase que uma biologia filosófica, no sentido de um bios, que você estava explorando aí, né, no sentido clariciano. Como é que a gente poderia imaginar, então, esse bios logismos novo filosófico, que é, como você mesmo apontou, necessariamente intersticial e, por ser intersticial, fronteiriço, ou seja, é aquela ideia da fronteira, que não é só o espaço da divisão, mas é o espaço contíguo da aproximação, do cuidado e do carinho. Eu queria te ouvir um pouco sobre essa ausência no bestiário clariciano aí, da Clarice, que dissolve, né, uma boa parte dessa nossa centralidade antrópica. Como é que você vê aí no mundo contemporâneo de crise ambiental? Como é que a gente poderia repensar isso, pensar isso de forma mais crítica? Excelente, excelente. Eu acho que essa pergunta sua, eu não sei se eu vou conseguir dar conta assim um pouco de uma nova antropologia aí nesse aspecto com que excede, né? E de fato tem muita coisa sendo produzida. Tem o Evandro Nascimento, né? Que recentemente publicou um livro sobre o pensamento vegetal, né? E é alguém que está pesquisando muito e que trabalhou muito com Clarice também. O próprio Viveiro de Castro, né? Lida com essa perspectiva. Ficou dele fazer um trabalho mais profundo sobre Clarice. Nesse artigo ele diz, na verdade ele chega a dizer que para ele só existem três grandes pensadores brasileiros, que seriam Clarice, Guimarães e Oswald de Andrade, né? Ele coloca exatamente se a gente vai falar em filósofo, inclusive ele diz, né? Se não fala memória, ele fala de filósofo, de filosofia brasileira, Guimarães, Clarice e Oswald de Andrade. E aí ele também já mexe um pouco com essa possibilidade de se pensar a relação com a vida, né?
uma descentralização do que você chamou do logocentrismo, né, que é o que a gente tem como sendo básico, né? Eu não sei, se a gente pensar com Clarice, né, quando você fala de respeito, né, eu acho que já tem uma indicação também, numa perspectiva da ética, que eu penso que isso tudo que eu falo de uma maneira muito mais textual, que eu fico mais abordando isso numa construção, né, textual, vendo como isso se expressa no romance, isso já está, de um certo modo, sendo aplicado, né, em práticas, né, em posturas de vida. E eu encontro, por exemplo, com relação aos animais, no que a gente tem construído já em torno de ética animal mesmo, de integrar a vida animal numa perspectiva de respeito e de direitos também, né? Porque a gente sabe, quando eu penso Rousseau, por exemplo, foi uma coisa que me chamou desde sempre muita atenção, esse projeto moderno de diferenciação entre instinto e animalidade, ou de instinto e racionalidade, né? E dentro disso de educação, né? O que seria uma educação. É uma educação que exclui completamente essa possibilidade afetiva, embora a gente tenha muitos animais domésticos, né? Eu fico pensando nisso. A gente sempre tem animais domésticos, né? Cachorros. Né? E ela diz, eu não domestico animais, eu animalizo-me, né? Eu entro no processo de animalização, né, do animal. Então, isso, para mim, é um desafio, né, Miro? Pensar dentro do que você propõe. Porque que postura, do ponto de vista da filosofia, integradora da vida, que inclua os demais seres vivos, que inclui o rio. A gente tem um professor aqui que está trabalhando com a ética dos rios, das águas, né? O Evaldo, ele está pesquisando exatamente uma ética a partir das águas e do Rio São Francisco. Então, o que gira em torno e construído a partir do São Francisco, ele tira implicações éticas. Então, isso também já é um caminho de reflexão, né? E a Clarice, quando você fala dissolvida nesse bestiário aí, na verdade, eu vejo ela o grande animal de tudo, sabe? Assim, ela é uma grande síntese desse bestiário, é a sua figura, né? Porque a forma que ela lida com a trazer isso para o primeiro plano. Olha, tem uma coisa impressionante, se você colocar animais em Clarice, e se alguém for atrás da obra dela, da presença de animais em Clarice, é uma coisa absurda, a quantidade de protagonismos dos animais. Então, você tem uma literatura que fala pelos animais, os animais que falam a partir de si, né? É uma coisa muito interessante, que medida a literatura de Clarice é dar voz a essa galinha que produz uma coisa vital que nós consumimos, e que, em uma certa passagem, ela diz lá, quem come uma galinha a molho pardo, de uma certa maneira, integra a galinha a si mesma, né? Então, eu comecei a pensar nessa coisa dos ameríndios, dos povos mais tradicionais, que lidam de uma relação, não que ela esteja falando disso, né, direto, mas que lida com os animais numa perspectiva de respeito, inclusive na relação de morte, né? de sacrifício. Então, tem toda uma postura que eu confesso que eu não saberia entender a partir de agora, assim, desse momento, como é que a gente construiu uma antropologia, a não ser, para mim, descentralizando, que já é um grande ponto, né? Esse nosso núcleo racional, em que construímos uma forma de educação, né, e que se repete essa educação desde as crianças, numa dissimulação, que eu vou usar essa palavra aqui, em que o animal passa a ser um bichinho, né, passa a ser alguma coisa de estimação. E isso, como Clarice diz, é uma violência, né? Então, talvez a gente precise realmente entender de que modo nós compartilhamos um mundo em que essas distinções elas não se dão na ordem da natureza e que, portanto, a gente precisa, talvez, voltar um pouco a pensar na vida, como ela chama, nesse demoníaco da vida, que não é uma produção escalada, né, para suprir, tem esse aspecto também, para suprir as necessidades alimentares dos indivíduos, né, essa subjugação e escala dos animais a uma produção incessante, né, e produtiva, quase que veganismo, né, se a gente quisesse pensar, é uma coisa que eu acho bastante desafiadora, né, mas eu confesso a você que o que eu teria mesmo para pensar é mais solto, né, eu não tenho ainda uma formulação. Talvez Federico, se quiser contribuir aí numa linha também, eu agradeço, e sua pergunta para mim é estimulante. Olha, eu realmente teria algumas questões, mas talvez o tempo não nos permita aprofundar muito, Cícero. Mas seguindo um pouco a linha do Clodomir, porque quase sempre a gente está, ou aqui, ou então nos encontros do Renatura,
O Miro sempre aponta essa questão, eu estou sempre meio que entendendo também o que ele quer dizer com isso, que é essa ideia de pensar uma antropologia nova, né? Uma nova antropologia, no sentido de repensar o próprio do humano, né? E, claro, então, quando você fala nesse processo de, que a Clarice fala, eu quero o inumano que há em mim, o que o cara está querendo é aquilo que não é propriamente humano, né? Ou seja, tudo mais. Nessa relação até de Platão, né? O mesmo e tudo que não é o mesmo, né? Ou seja, todos os demais, né? Todos os outros, toda a alteridade que, de algum modo, pertencem a essa unidade primordial e da qual eu faço parte. Então, quando você fala do bichinho aí, isso sempre me incomodou um pouco, e os amigos que têm pets talvez não gostem muito dessa ideia, mas o que se dá aqui é um pouco o contrário, né? O que ocorre mesmo não é uma inumanização do humano, senão uma humanização do animal, né? No fim, a gente vê esses bichinhos, os cachorros domesticados, que eu percebo que é uma violência realmente, né? Essa ideia de tentar tratar o animal quase que numa perspectiva humanística mesmo, de transformá-lo em algo que ele não é, né? E aí eu acho que é uma violência mesmo. E essa ideia também de que no humano, pensar em procurar o inumano, é também uma questão metafísica, né? De desconstrução da definição, do limite, da imposição, né, do que é determinada coisa, ideia de conceito. E essa é uma questão metafísica propriamente, né? Então o humano se mostra como algo a ser novamente construído. Quando você perde de vista que esse é um processo em aberto, aí caímos nessa ideia de um sujeito moderno, que pode se impor à natureza e tal. Então, nessa perspectiva, fazer até uma questão para você falar um pouco em pouco tempo que temos, assim, tentar dizer em poucas palavras como é que Clarice contribui, né, para esse pensamento ambiental, né, que hoje em dia nos exige uma nova contemplação, uma nova perspectiva, né? Como é que você vê isso? E a segunda pergunta é um pouco pautada a partir do Benedito, né? Como é que nós nos colocamos hoje, desde a filosofia, numa inclinação ou numa necessidade de exercer uma passagem para o poético? Pensando até, por exemplo, em Heidegger, quando fala num poetizar pensante, quer dizer, um modelo talvez que ainda não esteja pronto, porque ele ainda não está, é pouco experimentado. Percebe essa ideia de que é um poetizar pensante, o que seria essa passagem para o poético, por exemplo, que o Benedito nos fala. Então, seriam essas duas questões. Uma, a contribuição de Clarice para esse pensamento ambientalista, hoje, com tudo isso que você considerou aqui. E o segundo, que seria essa passagem para o poético, desde a perspectiva de Benedito. Sim, só sim. Isso. Eu poderia piorar um pouco? Eu queria piorar um pouco a vida do Cícero, posso? Assim, manda! Eu acho que o Federico, eu acho que o Heidegger talvez seja um ponto de partida interessante quando ele vai dizer que nós devemos permitir o rio ser o rio, né? As coisas serem as coisas. As coisas devem ser as coisas, né? Talvez nós... Isso. E quando o Federico traz essa questão do pensar poético, eu fico imaginando, né, se Heidegger não poderia ser um ponto de partida exatamente onde esses dois vetores, de alguma maneira, confluíssem nesse novo, pensar uma nova antropologia filosófica, exatamente a partir dessa dupla perspectiva de afastar um pouco esse logocentrismo que a gente estava falando, ou seja, esse pensar, esse meditar poético, que o Federico trouxe a partir do Benedito Nunes, e também essa questão de permitir que os seres sejam o que eles são, né? Permitir que o animal seja o animal, o rio, e o mar, o mar. Só para piorar um pouco a sua vida. Sim. Mas eu acho que você facilitou, viu? Porque eu estava pegando aqui uma referência, mas eu não vou lembrar agora do Pena, que é um autor que escreveu sobre a coisa, inclusive, sobre a coisa em Clarice e em Heidegger. É um texto excelente, rapaz. Fugiu o primeiro nome dele, mas é Pena. Vocês encontram isso aí na internet fácil. Na verdade, um dossiê sobre Clarice. Ele fala Clarice e Heidegger. É muito bom esse texto. Sobre a coisa, inclusive. Mas, começando com o Frederico, essa ideia do ambiente, eu vou unir o ambiente com o poético, sabe? Porque eu penso nessa associação. Eu não vejo Clarice assim. Na verdade, Clarice não tem, embora tenha passagem que ela aparece frente a movimentos sociais, né? Tem a famosa passeata que ela aparece, ela não é uma entre aspas, né? Uma ativista no sentido de proposições, né?
nesse nível aí, mas que não queixa dizer que nós não possamos pensar a partir disso, né? E eu acho que o caminho que eu vejo também, curiosamente, tem a ver com essa relação que agora vocês mesmos colocaram, né? Que é como a gente pode, no caso da literatura de Clarice, né, ser tomada nesse nível entre o poético, ou mais uma vez o Evandro fala de uma literatura pensante, né? Mas eu tenho feito a partir da teopoese, né? Da teopoética, né? Que é um modo de entender, de pensar a filosofia e a literatura a partir da linguagem, né? Como abertura, inclusive, para o excesso daquilo que a linguagem não abarca, né? Não define. Então, o poético, a teopoética assume essa relação de sacralidade e de filosofia, de poesia, né? De relação. O Caputo é um autor exemplar nisso, né? Porque ele trabalha nessa perspectiva em que você estabelece um pensar poético a partir do momento em que você lida com o texto numa perspectiva teopoética, né, em que a própria escrita manifesta essa abertura para a incerteza e, ao mesmo tempo, a possibilidade de criação de sentido, né? Então, eu entendo que o texto de Clarice, quando pensado nessa ótica, é muito produtivo, né? E aí, pensar a ecologia ou os movimentos, eu talvez associe agora essa relação heideggeriana que eu tenho pensado, que eu tenho refletido muito, quando até no evento lá no platonismo, que é essa da serenidade, mas da perda nossa, que parece até absurdo, né? Depois que a gente vê textos do tipo multiplicidade sem unidade, né? O múltiplo sem o uno, e pós-morte de tudo que é unidade, metafísica substancialista, é sempre um risco falar de unidade, né? Mas eu acho que está na hora, talvez, de a gente começar a pensar um pouco mais na unidade, né? Não na unidade que é simplesmente fundamento último, mas a unidade que nos conecta com as diferenças, né? Com as coisas, deixar as coisas serem coisas, também é botar o pé nessa unidade constitutiva das diferenças, né? Então, eu acredito que o pensamento de Clarice, a literatura, e Heidegger, e o poético, e essa relação com o mundo, né? Tão fragmentado, tão acelerado, tão múltiplo, né? Eu acredito ser possível a gente entrar aí numa perspectiva, obviamente, não em bases, né, que não dá mais para ser restauradas, na minha opinião, mas, ao mesmo tempo, insistir na possibilidade de que há um meio, né, que há um meio aí em que a unidade se dá, né, é o exáifenes, né, de Platão, é esse instante, né, quando pergunta a Platão onde o uno se dá no múltiplo, ele diz que fica confuso sempre que fala disso, que pensa nisso, mas é no instante, né? Então, essa instantaneidade constitutiva da existência é onde a unidade toca na multiplicidade, a multiplicidade toca na unidade. Eu acho que está faltando mais isso, porque isso também implica serenidade, paciência, compreensão, né? Isso tudo que nós cada vez temos menos, em função exatamente de uma lógica que é ou da unidade, ou da multiplicidade, ou de diferença, ou de mesmidade. Então, esses gêneros supremos dos seres, eles, na verdade, na minha opinião, precisam, de um certo modo, serem flexibilizados nessa eventualidade da vida, né? Nesse aspecto eventual da vida. E não sei se, mas talvez tentei unir os três aí para escapar de qualquer saída. Bom, obrigado, Cícero. Eu acho que a gente podia ficar alguns dias aí conversando sobre isso, porque realmente a apresentação abriu muitas perspectivas novas, né? Quer dizer, coisa a gente vem pensando e a Clarice aparece aí como uma interlocutora muito importante. Miro, você tem alguma coisa a acrescentar? Só agradecer, foi um prazer, mais uma vez, é sempre um prazer ouvir o Cícero, prazer, Federico, e acho que é um ponto de partida, né? Muito rico, muito fecundo, e vamos ver. Um grande abraço, Cícero, se cuida. É isso. Obrigado, então, Miro, pela presença, e Cícero, querido, muito obrigado uma vez mais, nos vemos em breve. Um abraço. E você que nos assiste, acompanhe aqui o nosso canal. De vez em quando, a cada 15 dias, a gente põe um programa novo. Contamos com a sua presença. Até mais.